Fala meus caríssimos, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi uma das personagens mais memoráveis e interessantes da Marvel, que tem uma longa história na editora e se tornou um dos seus nomes mais conhecidos. Então vamos falar dos feitos da Viúva Negra, no caso Natasha Romanoff, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. A mulher conhecida informalmente como Natasha Romanoff, na verdade, nasceu Natalia Leonova Romanova, e tirando o fato que nasceu na Rússia no tempo da União Soviética, o resto da sua origem é mais especulativo do que confirmado, porque é formada principalmente por rumores que confirmam algumas coisas e nublam outros fatos, culpa de roteiristas que não chegam num acordo. Porém, é praticamente um consenso que Natalia ficou órfã na infância aparentemente por causa de um incêndio, sendo posteriormente criada por militares. Na sua juventude, ela foi introduzida ao programa Viúva Negra, uma iniciativa secreta do governo soviético de criar espiãs extremamente eficientes desde cedo, para atuarem na Guerra Fria e outros conflitos. Conforme os anos passaram, Romanova se destacou no seu treinamento intenso e se tornou uma das agentes mais competentes do programa, se tornando praticamente uma lenda para outros espiões, e quando adulta, passou a trabalhar para a KGB. Nisso, ela foi mandada para algumas missões nos Estados Unidos para obter informações a respeito de figuras importantes, entre elas o Homem de Ferro. Só que conforme tentava cumprir seu objetivo, Natalia notou como era tratada mais como um recurso descartável e manipulável do seu governo, além de se afeiçoar pelo Gavião Arqueiro, e tudo isso culminou nela abandonando sua vida na Rússia. Depois, ela aceitou fazer trabalhos para a SHIELD para se redimir, e posteriormente, a Viúva Negra conseguiu se reconciliar com os Vingadores e fazer parte deles. Desde então, a personagem se tornou uma das heroínas mais interessantes, bem desenvolvidas e marcantes da Marvel. Às vezes ela toma decisões extremas, e caminha por meios anti-heróicos de resolver as coisas, mas é sempre visando fazer o certo. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Um breve detalhe que devemos ter em mente, é que a viúva recebeu uma variante soviética do soro do super soldado enquanto passava pelo seu treinamento, só que os efeitos desse soro foram só aumentar seu tempo de vida e melhorar sua saúde básica. Ela não tem atributos físicos aprimorados e é uma humana no auge do condicionamento, por anos de treinamento intenso e que se exercita regularmente, nada além. Indo pelo básico, vamos ver sua força. Estando muito bem condicionada, a Natasha é uma mulher forte o bastante para quebrar tábuas de madeira com um único golpe, e quando tem que lidar com humanos comuns, ela provou que podia carregar uma mulher com um braço enquanto escalava uma parede com uma corda, e nocauteou dois caras, cada um com um ataque individual, nem precisou lutar. Agora como situações que mostram como a personagem é mais forte do que parece, numa missão com o Capitão América, eles tinham que entrar em veículos blindados e não conseguiam passar pelo vidro reforçado, até o capitão disse que a Natasha não conseguiria quebrar. Só que depois que ela entrou lá, e precisou sair do veículo porque tinha sido atingido, a Viúva Negra escapou atravessando justamente o vidro blindado. No passado, quando lutou contra soldados que usavam armaduras, de acordo com a narração seus capacetes eram feitos aparentemente de plástico e cerâmica, e mesmo assim os golpes da Vingadora quebravam os capacetes e os ossos desses caras. Com esforço visível, ela também já conseguiu abrir as portas de titânio de uma instalação, e com uma mão, a Natasha quebrou o para-brisa de um carro e tirou o motorista de dentro do veículo, sendo que o sujeito era maior que ela, e a espiã não aparentou fazer esforço para isso. Na durabilidade, aqui o negócio fica sinistro. A Viúva Negra aguentou muitos ataques e danos sérios ao longo dos anos, seu traje dá alguma proteção básica mas não a impede de se machucar e nem é à prova de balas. Várias vezes ela foi arremessada contra paredes e objetos resistentes, aguentou pequenas explosões de perto e permaneceu consciente mesmo depois de levar choques intensos, mas as provas da sua resiliência foram em situações de queda. Uma vez, a Natasha foi arremessada por uma janela e caiu pelo menos alguns andares, e ainda bateu a cabeça num barril quando atingiu a água, desmaiando e sendo salva pelo Demolidor, mas não teve lesões mais sérias. E em outra situação, durante uma perseguição, ela foi empurrada contra a beirada de um apartamento e teve uma queda de uns bons andares, caindo em cima de uma van e danificando o veículo, o que com certeza doeu. Só que mesmo depois disso, ela se levantou quase que na mesma hora e voltou a correr. Agora como duas situações maiores, a espiã já foi atingida pelos repulsores da armadura do Homem de Ferro, e mesmo que tenha ficado nocauteada, não ficou com lesões visíveis, e quando estava no que parece ser uma estação espacial, ela foi atingida por um golpe do Estrela Negra, um dos soldados do Thanos e membro da Ordem Negra. Sim, a Natasha ficou visivelmente atordoada, só que logo em seguida ela se levantou para lutar, porém não podemos esquecer que essa foi uma ocasião bem extrema. Na resistência mental, a Viúva Negra tem muita força de vontade e sabe o que fazer quando tentam mexer com a sua cabeça, pelo menos em duas situações onde foi alvo de lavagem cerebral, ela conseguiu se livrar dos efeitos depois de ter os gatilhos para acordar para a realidade. Além disso, mais de uma vez a espiã mostrou força contra ilusões mentais, ela admite que é difícil mas não cedeu às projeções.
Fora que graças à variante do soro do super soldado que recebeu, a personagem envelhece bem mais devagar que o normal, mesmo nascendo entre 1920 e 1930, ela aparenta estar no máximo na casa dos 30 anos, também sendo afirmado que seu corpo se cura até 5 vezes mais rápido que o normal, e raramente fica doente. Uma outra proteção que a Natasha tem é ser tolerante contra sedativos e substâncias tóxicas. Ela mesma admite que isso acontece porque teve muita experiência sendo interrogada com essas substâncias, e acabou adquirindo uma resistência forte. Prova disso é a Vingadora ter sido atingida por um dardo tranquilizante do Kraven, enquanto ela e o Demolidor lutavam contra o vilão, mas recobrou a consciência mais rápido que o esperado, e em outra ocasião onde isso se repetiu, a Viúva Negra estava menos preocupada com ela mesma do que o Demolidor. Mas uma situação que não posso deixar de fora, foi quando a Natasha foi derrotada numa luta e depois passou por 2 cirurgias, só que por ter sido injetada com outros compostos antes, o efeito da anestesia dada pelos médicos estava passando, e ela ficou consciente durante todo o procedimento e sentiu a dor de estar sendo operada, mas se esforçou ao máximo não se mover para evitar danos maiores. Só que não satisfeita com isso, mesmo se recuperando de cirurgias muito recentes, a Natasha conseguiu fugir do hospital, porque ainda era um alvo. E além de fugir, a espiã conseguiu nocautear alguns agentes que tentaram neutralizá-la. Não consigo pensar numa heroína humana sem grandes aprimoramentos, dentro da Marvel, que tenha uma tolerância contra a dor mais forte que a Viúva Negra. Mesmo que seu fator de cura de baixo nível tenha ajudado nisso, não deixa de ser uma demonstração absurda de resistência à dor. Na velocidade, o nível permanece bom. Ao se deslocar usando sua corda para se balançar por aí, a Vingadora percorreu 1 milha em minutos, e 1 milha é pouco mais de 1,5 km. E quando o Gavião Arqueiro andava de moto numa rua, a Natasha se balançou rápido o bastante para alcançar ele e ainda tirar um documento do bolso do Clint. Agora nos reflexos, ela é ágil ao ponto de colecionar situações onde saiu do caminho de vários tiros, seja em distâncias curtas ou longas, e isso com vários disparos ao mesmo tempo, até disparos de energia são evitados. Além disso, a Viúva Negra tem um excelente tempo de reação sincronizado com sua mira, que é simplesmente muito boa. Ela já conseguiu evitar um projétil de um tanque, atirando na boca do canhão antes dele abrir fogo, e atirou exatamente nas cordas de uma flecha disparada pelo Gavião Arqueiro, isso enquanto a flecha estava no ar e próxima dela. Nos equipamentos, ela faz uso de algumas coisas. Sim, a Viúva Negra costuma usar armamento militar padrão e avançado, e às vezes equipamentos mais específicos e furtivos para espionar, mas seu acessório mais emblemático e lembrado são suas pulseiras, que costumam ter um gancho para se balançar por aí, também podendo ser usado no combate para amarrar e imobilizar, e a espiã é muito boa usando isso. Mesclando seu gancho com a mira boa, a Natasha já se salvou de uma granada, fazendo o artefato voar longe com a potência do disparo da corda. Suas pulseiras ainda possuem o clássico ferrão da viúva, basicamente uma descarga elétrica, que pode ser disparada ou colocada em contato com o alvo para agir. A potência varia e parece ser controlada pela própria Viúva Negra, mas é o bastante para nocautear humanos comuns com uma carga sem problemas, além dessa eletricidade poder ser usada como desfibrilador, tanto que a Natasha já salvou o coração do Tony Stark com isso. A voltagem também é o bastante para interferir em circuitos eletrônicos, tendo desativado o braço cibernético do Soldado Invernal, e sobrecarregando sistemas na armadura do Caveira Vermelha. Nos extremos de potência, a Vingadora já lançou raios que quebraram correntes e salvou alguns heróis em ocasiões diferentes, e no passado conseguiu dar danos até num tanque de guerra, só que isso foi muito extremo e não é seu nível de poder regular. As pulseiras também têm compartimentos para lançar dardos, que são mais usados em missões furtivas para nocautes discretos. E por fim, algumas versões do seu traje tinham ventosas na superfície, permitindo que ela escalasse paredes e tetos como uma aranha. Por hoje vou parar por aqui, galera, agora aguardem a parte 2, e antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!